Então, acho que um momento super rico para todos nós, todos, eu me incluo, como somos eternos aprendizes, é tentar chegar à verdade, né? ao conceito mais justo, porque a missão do juiz não é se sentir onipotente ou achar que todo mundo é verdade, é exatamente o contrário. Lutar sempre para encontrar o que seja mais justo de acordo com o que está se fazendo. Esse é o canário com certeza mais polêmico quanto a vários aspectos. Historicamente, a forma como foi interpretada a sua forma de julgamento no Brasil, especialmente, né? E em que momento estamos hoje e de que maneira buscar os melhores representantes do clube para o Campeonato Brasileiro. Então, por que é tão polêmico? Porque primeiro precisamos entender o conceito teórico de como se avalia um bom amarelo. Isso, Nevado. Então, três conceitos. A qualidade do lipocromo tem que ser amarelo. Se o amarelo tem que ser amarelo. Porque criancinha sabe o que é uma cor amarela pura, uma cor primária, né? Segundo, a quantidade. O que significa? A capacidade que esse exemplar tem de depositar o máximo de lipocromo na sua plumagem. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais ele consegue depositar lipocromo na plumagem, melhor. E o terceiro conceito é sobre distribuição. A ideia ideal é que do bico até a ponta da cauda seja uma cor uniforme. Quando se fala em distribuição, vamos falar por isso. Então, qualidade é um princípio que qualquer criança de 10 anos chega aqui. Eu acho que o amarelo mais puro é esse aqui, a qualidade. Aonde começa a dificuldade? Que quando o exemplar tem uma alta capacidade de quantidade de hipocromo, pode levar a uma ilusão de ótica de que a qualidade se comprometeu. Quanto mais tinta eu coloco, pode dar uma impressão, de que na alta concentração o amarelo pode ficar um pouquinho. Esse é o primeiro ponto de dificuldade às vezes. E a distribuição basicamente em dois pontos, né? Alguns que têm tendência a concentrar um pouco de hipocromo na frente, na fronte, e básica, e principalmente asa e cauda, porque tem uma tendência a ter um pouco menos de hipocromo na asa e cauda. Então esse é um aspecto genético que vamos observar agora aqui, vinculado a outras coisas, tá? Bom, vou tentar pegar alguns aqui para exemplificar isso que eu estava falando, né? Se algum passarinho que seja exemplo, não estou fazendo julgamento, não é que seja melhor, pior, mais ou menos, vou pegar sobre exemplo. Então, vou pegar alguma coisa aqui. O primeiro ponto é o seguinte, ó, neném de 10 anos, qual é o mais amarelo? Amarelo. Aqui é tonalidade amarela. Aqui a gente começa a ver nuances que tem uma tendência não ao amarelo, mas ao dourado, um pouco a laranja. Uma tonalidade que foge do puro, do conceito de pureza. Tá? Durante muitos anos, isso infelizmente não foi uma coisa bem conversada, mas foi meio como uma correnteza, foi se indo no Brasil para classificar no brasileiro passarinho com esta característica. Aí eu entrei em desespero, essa tonalidade é o único lugar do mundo onde esse passarinho é considerado amarelo. Do mundo. Hoje no Japão, na Europa, na Argentina, no Chile, esse canário não é considerado pureza satisfatória, portanto, é um canário que não. E o Brasil entrou agora na era de considerar realmente a pureza como um elemento preponderante, muito importante, tá? Então, foi uma virada talvez muito brusca, mas que agora é preciso se adaptar a isso. Outro ponto,
Não me perguntem por quê, mas isso é fato, posso afirmar sem medo de errar. Os passarinhos que têm essa tendência de hipocromo têm muita mais tendência a uma virtude que é pimentar mais as erradas, né? Os passarinhos mais de mão, eles têm mais dificuldade para pimentar as erradas. Então impressiona visualmente, porque vocês vão ver que todos os que eu pego assim, eles estão com as erradas com uma uniformidade melhor. Mas infelizmente, eu como não sou o dono da coisa, e se apenas um seguidor da tendência, esses passarinhos hoje o criador tem que entender que não mais tem espaço para efeito de concurso. Como está sendo a coisa mais difícil, quem tiver dúvida pode perguntar à vontade, porque não está se fazendo julgamento ainda, estamos analisando conceitos, tá? Então, essa tonalidade que se vê, que já tem uma propensão para isso, já agora no Brasil, a diretriz que nós recebemos é que eles não mais são fortemente penalizados, tá? Então, esse vai sair. O que não se deve confundir, é entre qualidade de hipocromo e quantidade. Tá? O passarinho aqui são exemplares, são limãozinhos, mas que se espera muito mais quantidade. Então aqui vamos partir para outro extremo, é o seguinte, tá muito limãozinho, mas falta expressão. Tá? Tentar achar algum aqui que exemplifique assim. Vejam que aqui tem quantidade. Vamos manter um passarinho assim para entender. Aqui o passarinho que, como chamamos amarelo limão, que eu discordo, porque limão, se vai colher limão, tem todas as cores possíveis, mas é amarelo puro, é uma cor primária, amarelo puro. Tá? Boa, aqui é 3 gradações. Boa pureza, pouca quantidade. Distribuição, que falta porque a asa está branca. Boa distribuição, qualidade deficitária. Aqui encontramos, já começamos a encontrar o padrão que é o que devemos procurar atualmente. Tá? Quando a asa fica tão branca assim, a chance brasileira é nula. Hoje em dia, os caras enjoados, chatos, que estão levando os passarinhos dignos de aplauso. Quando se faz o trabalho, não tem jogo inteiro, eu aplaudi. E realmente é de impressionar a qualidade desses passarinhos que tem ganho no brasileiro. Esse é um canário que já começa a apresentar qualidade muito boa, amarelo puro, quantidade muito boa e a distribuição está interessante, porque as errado, se a gente vê comparativamente com esse aqui, ele está muito melhor distribuído. Me atrevo a dizer, pelas características morfológicas, tem que ter uma linhagem já mais ou menos dessa. Então, esse fica para efeitos de fotografar o que hoje em dia é penalizado. Já não se busca mais essa tonalidade. Olha que diferença. Esse é o amarelo puro, esse é o amarelo dourado. Influencia, claro. O que acontece? Que o pigmento também, por exemplo, o carofio, se a gente dá uma sobrecarga, tira a semente, tudo ele, a tonalidade vai ficar mais roxa, depois tem que tentar clarear. Existe em todas as coisas do canário 2 componentes, o genético e o alimentar. Então, o passarinho que tem tendência para ser assim, dando ou não dando luteína, ele vai manifestar. Se deu verdura, ele vai de alguma forma manifestar. O que faz a luteína? A luteína é o quê? É porque o pigmento vermelho é mais fácil porque tem um som que chama cataxantina. Tá bom. Já nos pigmentos amarelos tem uma gama
3, 4, 5 pigmentos dentro da gama do amarelo ou do alaranjado, que a luteína, que a astaxantina, zeaxantina, o pigmento do milho é o pigmento amarelo, embora seja com uma tonalidade mais azul. Qual é a ideia? É tentar reduzir os pigmentos que propendem para o dourado, que é a astaxantina e a zeaxantina. Onde está? Também está na verdura. A verdura tem uma variedade. Tentar dar o pigmento mais puro possível dentro do amarelo. O mais puro é a luteína. Esse é o pigmento mais puro, em termos de pigmentação amarela. Então, é evidente que ajuda, porque se pigmentar o passarinho com verdura ou com pigmento concentrado, é como pigmentar um vermelho com cenoura ou com caranguejo. Quer dizer, evidentemente que é um ganho. Ah, mas dourou. Não, o que dourou foi a propensão genética do passarinho. O que vai dourar é a propensão. Se o passarinho não tem tendência para o dourado, você pode dar milho, ele não vai, porque ele não tem dentro da sua composição a capacidade de depositar o pigmento laranja, e seria o pigmento amarelo. Então, é um aliado, eu diria não fundamental, imprescindível. Um dia não se imagina, não conheço o passarinho que caiu no brasileiro que não tenha sido complementado com luteína. De perguntas, estou aí à inteira disposição. Bom, creio que esse aqui já foi exemplificado. Pode levar. Então agora a minha função vai ser encontrar a junção das três coisas, qual será o passarinho que reúna melhor qualidade, quantidade e distribuição. Tá? Esse aqui pode levar. Então o que acontece? Já vou olhando, os extremos mais evidentes são os que eu vou eliminando para deixar a mesa com aqueles que concentram as três virtudes. Né? Problema de hipocromo, o que eu vejo aqui tem problema de hipocromo, ou problema de quantidade, ou de muito evidente distribuição, já vamos fazendo a limpa.